mundo está conseguindo visualizar o slide em tela cheia? Está aparecendo para vocês? Sim. Beleza, então. Então, o nosso foco agora é estudar o iluminismo, um dos movimentos intelectuais mais importantes da história, um dos movimentos filosóficos mais importantes da história. Ele é um divisor de águas, para vocês terem uma ideia, quanto à ideia do pensamento. Pensamento em torno de bandeiras como liberdade, igualdade, fraternidade. E essa pintura que vocês estão vendo aí agora é uma pintura de Ferdinand Victor Eugène Delacroix, A Liberdade Guia o Povo. A liberdade, ela é essa mulher que aparece aí nessa imagem. A liberdade, vocês sabem, na Roma Antiga era uma deusa, era a deusa Libertas. Libertas era personificada como uma deusa. Lá na Roma Antiga era uma mulher. E ao longo da história, em vários momentos, essa personagem ela foi resgatada. Por exemplo, nessa pintura. A liberdade guidon le peuple, a liberdade guia o povo, em que a mulher desnuda, com os seios à mostra, impunha a bandeira da França, com um rifle em outra mão, e uma jovem, uma criança, com duas pistolas na mão, simbolizando o Estado francês. Então a mulher simboliza a liberdade, o jovem simboliza a nação francesa recém-nascida, a República Francesa recém-nascida, e vejam que os homens seguem a liberdade, não só seguem, como olham diretamente para os seios da liberdade. Por que eles estão olhando para os seios da liberdade? Porque esse conceito, liberdade, ele seduz o homem. A liberdade, ao longo da história, ela seduziu os homens, no sentido de que muitos morreram em nome da liberdade. Muitas pessoas tiraram a vida de outras pessoas em nome da liberdade. Outras pessoas perderam as suas liberdades lutando pela liberdade. Então, e quando você olha também para aos pés da liberdade, dessa pintura, veja quantos corpos existem. Ou seja, pelo preço da liberdade, muita gente perdeu sua vida lutando em nome da liberdade. E vai se tornar lema em vários momentos. Essa mesma personagem vai se transformar em uma estátua. A Estátua da Liberdade, que fica no porto de Nova York, no enredo, na entrada do porto de Nova York, que é um cartão postal dos Estados Unidos, um símbolo da independência dos Estados Unidos. A Estátua da Liberdade foi um presente dado pelos franceses em 1886, em homenagem ao centenário da independência dos Estados Unidos. A mesma personagem, Liberdade, está na sua nota de R$10, R$20, R$50, 60, R$100 e futuramente R$200 também. Esse busto, esse rosto que aparece na sua nota de real, né, aí, ela é a personagem Libertas, é a personagem Liberdade, né? Então perceba que esse valor, ele é personificado. Ele é personificado em forma de uma mulher, em forma de concreto armado, aparece na sua nota de dinheiro, para você ter uma ideia de como esse conceito é tão valorizado até os dias de hoje. Até hoje, guerras são travadas em nome da liberdade. Até hoje, lutamos desesperadamente em prol desse conceito, que é o conceito da liberdade. Liberdade política, econômica, religiosa, cultural, liberdade de expressão. Nós lutamos o tempo todo por esse conceito, que é o conceito de liberdade. Entenderam a lógica dessa pintura? Tudo bem, pessoal? É uma pintura que vai simbolizar um dos lemas do iluminismo. Um dos lemas das bandeiras do iluminismo é a liberdade. Inclusive, os próprios teóricos iluministas vão defender a tese de que todo ser humano é portador, por natureza, dessa ideia. Todos nós temos direito à liberdade. É um direito natural do homem. Os iluministas vão defender essa tese do direito natural do homem, a exemplo desse direito, o direito à liberdade. Tudo bem até aí, pessoal? Ok, podemos continuar? O menino representa quem mesmo, professor? O menino representa o Estado francês. É porque essa pintura aqui foi homenagem à Revolução Francesa, em especial à Revolução Liberal de 1848, a chamada Primavera dos Povos. Então, esse menino simboliza a República Francesa, a França recém-nascida, como país, né, como nação. Tudo bem? Ok, pessoal? Ok. Ok. Então, o que é, como conceito, o iluminismo? O iluminismo, como conceito, ele é um movimento intelectual, filosófico, burguês, do século XVII e XVIII,
caracterizado pela oposição ao antigo regime, ao absolutismo monárquico. Então, o iluminismo, ele é um movimento intelectual, filosófico, burguês. Deixa eu colocar aqui, né, bonitinho para vocês. Ó. É um movimento intelectual, filosófico, burguês dos séculos 17 e 18, caracterizado pela oposição ao antigo regime. Professor, o que é o antigo regime? Antigo regime. O antigo regime é aquele regime surgido após a formação dos Estados modernos, após a crise do feudalismo e início do capitalismo, caracterizado principalmente pelo Estado forte, centralizador nas mãos de um rei absolutista, absolutismo monárquico, caracterizado pelo mercantilismo que nós estudamos, com a balança comercial favorável, o protecionismo, intervencionismo, né, a busca por metais preciosos, o colonialismo, e também o clericalismo, que é aquela instituição da igreja, o poder da igreja. Então, contra o poder da igreja, contra a intervenção do Estado na economia e contra os reis absolutistas, é que surge o iluminismo. O iluminismo surge enquanto movimento intelectual, filosófico e burguês, é uma revolução aqui, ó, no plano das ideias, lutando contra o antigo regime, defendendo lemas como liberdade, igualdade e fraternidade. Pessoas, filósofos, pensadores como René Descartes, John Locke, Isaac Newton, Francis Bacon, né, Voltaire, Rousseau, entre outros, serão os grandes homens dessa ideia iluminista, serão os grandes teóricos desse iluminismo que vão pensar o iluminismo como revolução aqui, ó, no plano da ideia. Então, o iluminismo, enquanto no sentido mais amplo, é uma revolução no plano das ideias. Ela surge aqui primeiro e depois ela é colocada em prática. Aonde, professor? Na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, por exemplo, é um desses momentos em que essas ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade serão colocadas ali no plano de jogo das disputas políticas e, claro, vão selar o fim do antigo regime, o absolutismo monárquico. Então, por enquanto, o iluminismo ele é tão somente um movimento intelectual. Ele é uma revolução no plano das ideias. É uma revolução no plano das ideias. E, claro, esses caras, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, John Locke, Isaac Newton, né, Francis Bacon, entre outros, serão chamados grandes filósofos iluministas, precursores e filósofos do século XVIII, que vão alimentar um sonho da burguesia de destronar reis e destruir o antigo regime. Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu o conceito de iluminismo, galera? Tudo bem? Todo mundo entendeu o conceito de iluminismo? Entendi. Sim, professor. Beleza. Professor, Olá. esse clericalismo era, tipo, a religião no Estado Isso. também? O clericalismo, quando a gente usa esse conceito, ele faz referência ao poder da igreja, das instituições religiosas como um todo. O clero faz referência ao clero, o poder do clero e a influência que o clero exerce sobre a política, sobre a sociedade. A isso chamamos de clericalismo. Tudo bem? Entendi. Tipo, foi tipo um movimento em que as pessoas tipo, começou a ver que elas precisava ter direito no Estado? Isso, exatamente. Começaram as pessoas, principalmente a burguesia, né, que era mais intelectualizada e lia, tinha acesso a esses autores, né, esses filósofos. Eles começaram a perceber que eles podiam não só tinham direito, mas como podiam lutar por esses direitos. Direitos como a liberdade, igualdade e fraternidade. É claro que essa liberdade, essa igualdade e fraternidade, nós veremos, não será para todos.
porque até hoje a desigualdade é uma marca latente da nossa sociedade burguesa, capitalista, e até hoje a fraternidade deixa muito a desejar. Eu poderia dizer para vocês que perante as revoluções liberais do século XVIII e XIX, somente o conceito de liberdade econômica foi consolidado. E há um dilema muito grande entre liberdade e igualdade. É um dilema que muitos filósofos, sociólogos, historiadores, eles tentam se debruçar porque eles são incompatíveis. Porque quanto mais liberdade você dá para o indivíduo, só aceitar aqui a pessoa que está entrando, quanto mais liberdade você dá para o indivíduo, mais ele acaba com a igualdade. E quanto mais igualdade eu dou para a sociedade, mais a liberdade fica, digamos assim, estagnada ou ela fica limitada. Então, é quase que incompatíveis ter uma sociedade com plena igualdade e liberdade ao mesmo tempo. É um grande desafio. Existe uma fórmula para isso, professor? Não. Se você descobrir, por favor, compartilhe, porque a humanidade precisa, de fato, de uma sociedade verdadeiramente justa, livre e igualitária, ao mesmo tempo. Se é possível, né, eu sinceramente não sei. Né? Tomara que alguém consiga inventar a fórmula para isso. Né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Então, continuando, então, pessoal, essa imagem aqui, ela é muito interessante. Essa imagem aqui, deixa eu ampliar aqui para vocês, ela é o frontispício, é uma ilustração da enciclopédia de Denis Diderot e de D'Alembert, publicada originalmente em 1772. Esse desenho, ele simboliza uma personagem muito importante, tá? Ela simboliza a Verus, ou Verita. No centro da imagem, emanando luz, aparece a personagem de Verus, ou Verita. Quem é essa personagem, professor? É a verdade. E duas outras personagens aparecem retirando o véu sobre a verdade, que parece que a verdade está encoberta por um véu, como você pode perceber na imagem. Então, aparece a figura da filosofia e da razão. A filosofia e a razão parecem querer descobrir a verdade. A filosofia e a razão parecem querer retirar o véu que cobre a verdade. Essa imagem é toda alegórica, claro, ela é cheia de simbolismo, e um desses símbolos é este aí, que é a busca pela verdade. E uma das personagens mais centrais é a filosofia e a razão. A razão como a rainha, que aparece aqui para vocês, como a rainha da humanidade. E uma das características do iluminismo é o racionalismo. O homem adotando uma postura racional sobre o mundo, suas ações passam a ser guiadas pela razão, a razão enquanto base filosófica de toda a ciência, a razão enquanto pressuposto da verdade. Então, a razão, ela se torna ali uma das características desse movimento. A razão enquanto, né? Deixa eu colocar aqui o sentido desse movimento, especificamente desse conceito de razão. A razão nos aparece como um pressuposto da verdade, a razão como uma característica, a razão como característica do iluminismo, como base filosófica de toda a ciência, como base filosófica de toda ciência, para ser uma ciência, precisa ter bases racionais. Nenhuma ciência se fundamenta na imaginação. Nenhuma ciência para ser ciência, se fundamenta no ocultismo, no sobrenatural, mas sim na razão. Então, toda ciência possui bases racionais, tudo bem? Então, é a base filosófica de toda ciência e é o fio condutor das ações humanas. E tudo isso toma forma a partir de quando? A partir do iluminismo. Professor, mas a gente já viu essa ideia de racionalismo com o Renascimento. Exatamente. E eu estou para dizer para você o seguinte, o que é o iluminismo? O iluminismo é o Renascimento 2.0. É uma visão renascentista, digamos assim, mais aprimorada, racionalista. Tudo bem? Outro aspecto importante que você tem que entender sobre esse momento é o seguinte, deixa eu colocar isso aqui, é que a partir do iluminismo passou-se a postular, e John Locke foi o grande defensor dessa ideia, de que todo homem
todo ser humano é portador de direitos naturais. Que direitos são esses, professor? Direito à liberdade, à igualdade, à fraternidade, direito à vida, à propriedade privada. Então, passou-se a postular o que ficou conhecido como os direitos naturais do homem, que são direitos invioláveis, os chamados direitos naturais do homem. Quando eu falo direito natural, é aquele direito que já nasce com você. Você, ao nascer, você já possui esses direitos. Dentre esses direitos, professor, que né, os iluministas defendem com unhas e dentes, né? O direito, por exemplo, à liberdade, como o direito natural do homem, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a vida, a propriedade privada, tá? A liberdade de expressão, a expressão livre, okay? E etc. Né? Vários outros conceitos, outros direitos naturais podem ser postulados como direitos naturais do homem. Para vocês terem uma ideia da tão importância que isso simbolizou para a história, né, da filosofia, do pensamento filosófico e também das revoluções, esse emblema que vocês estão vendo aí é o emblema da Revolução Francesa de 1789. Tá? Na verdade, esse emblema ele aparece como um dos emblemas da República Francesa. Né? E aí simboliza-se o que aqui, professor? Aparecem os lemas liberté, égalité, fraternité, unité. A unidade da França, a união da França em torno da luta por esses lemas. Então, os lemas iluministas vão se tornar a bandeira de luta da Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Bem? Ou la muerte, né? Ou morrer. Né? Olha que coisa louca isso. Então, é aquilo que eu disse. Em nome da liberdade, as pessoas vão lutar e vão dar as suas vidas pela liberdade. Né? Muitos, inclusive, né, vão perder a liberdade lutando pela liberdade. Tudo bem, pessoal? Perguntas, dúvidas? Perguntas? Tá tranquilo até agora, Professor, pode falar. Mas para eles pensarem assim, com o que eles estavam indignados? Principalmente com o antigo regime. Com o fato deles não terem liberdade política, porque só o rei governava, e governava de forma absoluta, né? Eles não tinham liberdade econômica, porque o rei interferia constantemente na economia, através do mercantilismo, através do protecionismo e do intervencionismo. Eles não tinham liberdade cultural e religiosa, porque ele impunha-se a religião, era imposto à burguesia a religião predominante do Estado. Então, eles lutavam principalmente por liberdade política, liberdade econômica, liberdade religiosa. Porque nesse sentido, deixa eu só voltar um slide aqui. O absolutismo, ele ataca a liberdade política do homem. O mercantilismo, ele bate de frente com a liberdade econômica do homem, ao passo que o mercantilismo defende a intervenção do Estado na economia. Ou seja, se o Estado intervém na economia, não há liberdade econômica. E o clericalismo condena a liberdade racional, intelectual e religiosa do homem. Nesse sentido, basicamente, pelo que luta o iluminismo? Por liberdade. E quando a gente fala iluminismo, né, dá um sentido de que algo ilumina, de que algo acende. Quando você está assistindo aí um desenho animado, quando acende uma lâmpadazinha ali no desenho animado, no personagem, ele teve uma ideia. E essa mesma ideia de iluminar é a ideia que nós podemos resgatar da alegoria da caverna de Platão, ou o mito da caverna, né? O que é a luz que vem do sol? É a verdade, é o conhecimento, é o bom, o belo, é a razão, é o mundo inteligível, é o mundo do conhecimento verdadeiro. E nesse sentido, o que é a caverna? A caverna é o mundo da escuridão, é o mundo do preconceito, é o mundo do autoritarismo, onde as pessoas estão presas, onde as pessoas não são livres. O que é a caverna nesse sentido? É o antigo regime. O que é o iluminismo? É o homem saindo da caverna. Entende? Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Entendi. Beleza? Podemos continuar, então? Ô, professor. Pode falar. Se a gente, vamos supor, se caísse uma redação com um tema que tivesse, tipo, relação com esses dois assuntos que você citou, que é do mito da caverna de Platão e esse assunto aqui,
ele poderia se encaixar fazendo uma relação, tipo, uma alusão, né? Claro, com certeza. Gente, o iluminismo, os autores que nós vamos falar aqui, será um prato cheio para vocês elaborarem boas redações. A gente vai falar das ideias de René Descartes, de John Locke, de Isaac Newton, de Francis Bacon, de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, entre outros, que vão fundamentar argumentos para vocês elaborarem uma boa redação. Por isso que, não sei se eu comentei logo no início, né, na nossa aula, que essa aula aqui não deveria ser perdida por ninguém, principalmente para você que está com sangue no olho, faca no dente, querendo fazer uma boa redação. Essa aula aqui é uma aula imperdível, porque muitos argumentos que a gente vai usar desses autores vão servir para vocês nas várias áreas do conhecimento. Né? Tudo bem? Podemos continuar, pessoal? Beleza? E aí a gente tem que analisar também o contexto histórico. O que estava acontecendo entre o século XVII e XVIII, né, na Europa, né, especificamente, que é um movimento que surge na Europa, e que ajudou e contribuiu para dar fundamento às ideias iluministas. Né? Então, é possível pontuar, e os historiadores fazem isso muito bem, né, colocando o iluminismo como um movimento que tem suas raízes lá no fim da Idade Média. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, do fim do feudalismo para o capitalismo, é que o embrião do iluminismo é plantado. Com o quê, professor? Com o Renascimento. O Renascimento é a preparação do terreno para as ideias iluministas. Em que sentido, professor? No sentido antropocêntrico da coisa, no momento em que eu defendo e valorizo o homem e sua capacidade intelectual, no momento em que o Renascimento defendia o racionalismo, e nós estamos vendo, o iluminismo é um movimento excepcionalmente racionalista. Tá? E aí o século XVII e XVIII, eles serão conhecidos como os séculos das luzes, justamente fazendo essa referência ao mito da caverna, à alegoria da caverna. Então é um momento em que o renascimento comercial e urbano tomou forma, é um momento em que a burguesia estava podre de rica, estava nadando no dinheiro, houve, portanto, a ascensão econômica da burguesia. É um momento do humanismo renascentista, o humanismo renascentista do homem individualista, do antropocentrismo, da valorização dos prazeres sensoriais, que nós estudamos, né, o hedonismo, do homem racional, e é também o momento da revolução científica. E talvez uma das invenções científicas mais revolucionárias e que permitiram com que o iluminismo, né, fosse possível e fosse difundido amplamente para todo mundo, talvez tenha sido a imprensa de Johannes Gutenberg. Em 1463, 1464, Johannes Gutenberg, alemão, ele usou uma prensa de uvas, né, uma prensa de uvas para fazer vinho, para produzir o que seria a primeira máquina de imprensa da história. Basicamente, o que ele fez? Ele esculpiu letras em uma forma, montando as letras formando palavras, montando as palavras formando frases, montando as frases formando textos, passou uma mão de tinta nessa forma, colocou uma folha e imprensou. Daí a máquina copiadora da história, a imprensa. A partir dessa máquina, como consequência básica, nós temos, deixa eu inserir aqui, como consequência básica, a partir dessa máquina, tá? Que é a imprensa, né? Consequência da imprensa. E o que a imprensa possibilitou? Vamos lá. Primeiro, talvez o mais importante, né? O aumento da produção e reprodução de livros. Primeiro, o aumento da produção e reprodução dos livros, que se tornaram mais acessíveis. Os livros tornaram-se mais acessíveis. Se os livros se tornam mais acessíveis, automaticamente houve digamos assim, uma maior difusão do conhecimento. Uma maior difusão do conhecimento. Ok? E, consequentemente, os autores iluministas só puderam ser amplamente lidos graças à imprensa. Isso favoreceu o favorecimento aos autores iluministas.
Então, obras como O Discurso do Método de René Descartes, tá? O Espírito das Leis o Espírito das Leis lá do Montesquieu, Barão de Montesquieu, o Contrato Social de Rousseau, o primeiro e segundo tratado sobre o governo civil de John Locke, são obras essenciais do iluminismo, só foram possíveis graças a essa máquina. E só lembrando, essa invenção surgiu ainda no século XV, em 1463 e 64. 10 anos depois, 74 mais ou menos, a Península Itálica era a região no mundo onde tinha o maior número dessas máquinas. Era uma máquina muito simples. E a Europa pipocou em máquinas desse tipo, em imprensas, em editoras, que publicavam, reproduziam livros, aos montes. E, consequentemente, não só livros, como jornais, panfletos, revistas. E as pessoas passaram, principalmente a burguesia, que tinha acesso à leitura, passaram a ler esses autores. E, ao lerem esses autores, assimilaram essas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá. Entenderam a importância dessa máquina imprensa? Tudo bem? Professor, Pode falar. em todos os períodos que você falou que foi inventada a imprensa, tipo, era contra estados maiores, poderosos. Eles, tipo, não quis banir, fazer esses livros. Sei lá, não ficaram revoltados. Sim, com certeza. E, principalmente, muitos jornais serão perseguidos, né? Mas quando a imprensa foi inventada por Johannes Gutenberg foi muito inteligente. O primeiro livro que ele publicou foi a Bíblia. E, imediatamente, o que ele fez? Ele não só apresentou a Bíblia para a igreja, como ele também apresentou o seu invento, a sua invenção. E a igreja achou aquilo maravilhoso, porque aquilo revolucionou não só a publicação de Bíblias, mas como também a publicação e a difusão do conhecimento. Então a Igreja Católica se amarrou nessa ideia. Então a Igreja Católica, no primeiro momento, gostou da invenção de Johannes Gutenberg, principalmente porque ele foi muito inteligente e o primeiro livro que ele publicou foi uma Bíblia. Só que era uma máquina muito simples de se confeccionar. E imediatamente muitas regiões da Europa começaram a copiar essa máquina. E não só Bíblias começaram a ser produzidas, mas outros livros também. E é claro, os donos desses jornais, dessas editoras, dessas imprensas, que começaram a publicar livros atacando a monarquia, atacando a igreja, começaram a ser perseguidos. Muitos, inclusive, foram parar na fogueira da Inquisição, com certeza, tá? Tudo bem? Mas era uma invenção que não tinha mais como parar. Igual hoje, por exemplo, as pessoas acham que vão conter o Uber. Gente, já era, o Uber veio para ficar. Taxista que se adapte. Netflix é o futuro. Tá? Não tem como nada. E quem para no tempo vai ser atropelado pela história, né? Esse é o papo. Professor? Ah, Rapidinho, como é que ficou a posição das igrejas de frente ao iluminismo? Tipo, elas foram contra ou elas ficaram de boa com isso? Não, se opuseram não só ao iluminismo, como se opuseram aos livros que eram publicados por esses caras também. Por isso que muitos deles publicavam o livro com pseudônimos, né, com nomes falsos, né? Por exemplo, Voltaire não é Voltaire, François-Xavier Marouet, mais conhecido como Voltaire. Então, alguns autores, alguns escritores tinham que publicar os seus livros com nomes falsos, com pseudônimos. E por quê? Porque poderiam correr o risco de serem levados à prisão e etc. Só que essa igreja do século XVII e XVIII não é mais a igreja da Idade Média e menos ainda do Renascimento, das reformas protestantes. É uma igreja católica muito enfraquecida. É uma igreja católica que não tem mais o mesmo poder de outrora. Então, uma igreja católica enfraquecida não teve como conter as ideias iluministas, né? Se fosse na Idade Média, provavelmente teria ido todo mundo para a fogueira. Foi depois das reformas protestantes, né? Isso, a reforma protestante no século XVI, o iluminismo no século XVII e XVIII. Perfeito. Uhum. Professor? Pode falar. E os autores desses livros, eles questionavam muito sobre a fé? Sim, muitos deles, inclusive, não só serão deístas, como também serão ateus convictos. Existe uma frase muito famosa atribuída a Denis Diderot, que é mais ou menos assim: o mundo só será melhor quando o último rei morrer enforcado pelas tripas do último padre. Essa frase não é dele, na verdade, mas ficou na história como sendo dele. É para demonstrar como que esse movimento
ele era excepcionalmente contra o clericalismo, em oposição ao poder da igreja. É claro que muitos desses homens serão cristãos. Tá? O próprio René Descartes era um cristão convicto. Inclusive, o discurso do método tentou provar matematicamente que Deus existe. Tá? Mas claro que não conseguiu, né? Mas o fato é que muitos deles também serão cristãos, mas vão adotar uma nova postura frente ao cristianismo, frente ao clericalismo e frente ao próprio Deus que eles acreditam. Né? E outros não, outros serão ateus, outros serão deístas. O próprio Voltaire, né, no leito de morte, foi chamado um padre para a extrema-unção dele. E aí o padre chegou para ele e falou assim, arrependa-se dos seus pecados, negue Satanás. E aí o Voltaire teria respondido, não é hora de fazer inimigos, meu bom homem. Né, fazendo uma alusão porque ele era um deísta. Depois eu vou explicar o que é um deísta, vou chegar nessa parte mais à frente. Tá? Na verdade eu expliquei, né? Quando eu falei sobre reformas protestantes, eu falei sobre o deísmo, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Ok, podemos continuar? Pode falar? Em filosofia você também tinha citado alguns tipos de religião, não é? Esqueci o nome, estoicismo. Elas também... não. As pessoas também seguiam, sabe? O estoicismo, o ceticismo, o cinismo, né? Eles não são religiões, tá? Eles são correntes filosóficas. São correntes de pensamento filosóficas. As fórmulas para a felicidade. Isso, perfeito. Exatamente. Vai quebrar. Beleza? Perguntas, galera? Dúvidas? Podemos continuar, então? E aí a gente vai começar a falar, então, dos pensadores, dos grandes filósofos intelectuais que marcaram a história da filosofia e do iluminismo com suas ideias revolucionárias. Repito, o iluminismo é a revolução aqui, ó, no plano das ideias. Tudo bem? Dentre esses homens, talvez o mais importante deles seja René Descartes, filósofo, matemático francês do século XVII, o criador do famoso pensamento cartesiano, o sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna, por isso que René Descartes é tido como o pai da modernidade, né? E na filosofia e na sociologia, o René Descartes não é só visto como o pai da modernidade, como o fundador da filosofia moderna. Esse cara é o pontapé inicial. Para vocês terem uma ideia da importância de René Descartes, muitos pesquisadores da história da filosofia o comparam com Sócrates. Assim como Sócrates foi um divisor de águas do pensamento filosófico, René Descartes também é um divisor de águas do pensamento filosófico do século XVII e XVIII. Bem? Então, ele é um grande pensador, um grande intelectual, matemático, tá? Grande matemático, e pensador, o cara que vai inaugurar a filosofia moderna. Sua obra mais importante, publicada em 1637, é o Discurso do Método. O Discurso do Método é um tratado matemático, filosófico, um livro chato para ler. Descartes, né, nessa obra, né, ele busca, através da razão, conceber a verdade. E uma outra obra também muito importante dele é Meditações Metafísicas, publicada ali por volta de 41, 1641, 42, mais ou menos, que é um aprofundamento da filosofia elaborada no primeiro livro, que é o Discurso do Método. Perdão, gente. Gasguei comigo mesmo. E é um livro que o Descartes ele amplia o método da dúvida, né? Para digamos assim, ele amplia e não só amplia, como consolida. A famosa frase, penso, logo existo. Muito provavelmente vocês já ouviram essa frase. Na verdade, a frase deveria ser traduzida, né, como penso, logo sou. Mas tudo bem. Essa frase determina algo em latim que é o cogito ergo sum. No pensamento de Descartes, que é o pensamento que surge a partir da dúvida, né, a dúvida absoluta, né, o filósofo francês ele queria chegar ao conhecimento absoluto sobre as coisas. E para tal, ele vai dizer, é preciso duvidar. A dúvida é o primeiro passo para se buscar o conhecimento. Olha que interessante isso. Isso é uma postura excepcionalmente racional. Então, o primeiro passo para se chegar ao conhecimento é a dúvida. E aí ele diz o seguinte, para que esse conhecimento seja possível, é necessário que haja a centelha da dúvida. A centelha da dúvida tem que existir. E aí ele diz, é possível duvidar de tudo,
só não posso duvidar de uma única coisa, de que duvido. Então eu posso duvidar de tudo, absolutamente tudo. Eu posso duvidar se vocês estão me ouvindo agora, se eu estou aqui, se vocês estão aí. Eu posso duvidar da realidade, do ser, das coisas, do objeto. Eu só não posso duvidar de uma única coisa, de que duvido. E se eu duvido, eu penso. E se penso, eu existo. Olha que massa essa ideia lógica do cogito ergo sum, do penso, logo existo. E aí é interessante, porque o que é o existir? O existir é aquilo que você pode ver, tocar, ouvir, provar com seu olfato, paladar. Todas as nossas experiências, teoricamente, nos prova que o mundo existe. Mas se eu disser para você que o mundo não existe, que nada disso que você está vendo é real, na verdade, tudo isso não passa de uma ilusão. Na verdade, uma peça que o seu cérebro está lidando. Na verdade, você está dentro de uma grande máquina, com um plug aqui assim atrás da sua mente, e essa máquina suga a sua bioeletricidade, a eletricidade que existe no corpo humano, chegando a 15 amperes, quase uma bateria de uma moto, e você acha que vive uma vida, você acha que tem amigos, que tem uma escola, que tem uma pandemia, um isolamento social, que tem um professor, que tem um namorado, marido, esposa, você acha que tem uma vida, mas é tudo uma ilusão. É um programa de computador que gira ali na sua mente e você acha que vive um mundo real, mas esse mundo não é real. Olha que loucura isso, né? Professor, o que é isso? Né? Maconha é isso? Não, isso é Matrix, né? Isso aqui que eu estou dizendo para vocês é Matrix. Matrix traça essa ideia. Que é uma ideia bem Descartes, né? Bem de Descartes, a ideia de que eu tenho que duvidar de tudo desse mundo, porque as experiências do mundo sensível, elas me enganam o tempo todo. Esse mundo que você está vendo, ouvindo, provando com o seu olfato, paladar, visão, é um mundo subjetivo demais, porque a maneira como você experimenta o mundo não é a mesma maneira que eu experimento. Então, enquanto para uns, né, jiló é a melhor comida do mundo, para outros, jiló é a pior comida do mundo. Enquanto algumas pessoas amam café, outras pessoas odeiam café. Então, a percepção que temos do mundo depende da nossa capacidade de experimentar esse mundo, com os nossos sentidos. Por exemplo, eu que gosto de café, eu tenho uma capacidade ímpar de sentir o sabor do café e saborear o café. Uma pessoa que não gosta de café, provavelmente não tem a mesma capacidade que eu tenho. Portanto, aquilo que achamos que é verdade, real, com base nos nossos sentidos, não passa de uma ilusão. E mais, quando você toca em uma coisa, você sente aqui? Não, você sente aqui. É o seu cérebro que sente. Quando você prova um saboroso sorvete, não é a sua língua que sente, é o seu cérebro que está sentindo. Ele está apenas usando a língua para captar aqueles estímulos sensoriais para que o seu cérebro desenvolva a ideia de que é o sorvete. Então, o que é o real? O real, ele pode existir como pode não existir. Vai depender da minha capacidade de experienciar o mundo. Agora o René Descartes vai dizer o seguinte, então você deve duvidar. Você deve duvidar de tudo, só não pode duvidar de uma coisa, de que você duvida. E se você duvida, você pensa. E se você pensa, você existe. Olha que massa essa proposição de René Descartes. Todo mundo entendeu essa lógica do penso logo existo? Do cogito ergo sum? Dúvidas, pessoal? Perguntas? E essa verdade que ele fala, ele está relacionado aqui ao quê? No período? Boa pergunta. Nós não chegamos ainda nessa parte na filosofia. Na verdade, será o próximo módulo de filosofia será justamente racionalistas e empiristas. Eu acho que é isso mesmo. E aí a gente vai falar como que a filosofia, a epistemologia do conhecimento, episteme, conhecimento, logia, logos, estudo, como que o estudo do conhecimento, basicamente o estudo de como se conhecer, se deu através do racionalismo e do empirismo. O que é o racionalismo? É o trabalho da mente lógico, do pensamento lógico racional. Enquanto o empirismo é aquele trabalho fundamentado nas experiências. Então eu posso conhecer o mundo pelo meu raciocínio lógico ou pelas minhas experiências. O que o René Descartes é? Ele é um racionalista. Ele defende que a única maneira de se chegar ao conhecimento verdadeiro é por intermédio do pensamento lógico e racional. Ele defende que a dúvida é o primeiro passo, é o primeiro degrau para você alcançar o conhecimento. E a razão é o pressuposto da verdade, tão somente pelo conhecimento racional que você vai chegar a conhecer a verdade. Não há outro caminho, senão pela razão,
para se conhecer a verdade. E aí o René Descartes, ele defende o famoso método dedutivo, tá? Professor, o que é o método dedutivo? É aquela ideia que eu parto de um exemplo universal para se chegar a um exemplo particular. Ah, professor, a gente já viu isso, vimos lá em Aristóteles, na lógica aristotélica. Vimos lá em Aristóteles o silogismo e a analogia. E o que é o método dedutivo? É o silogismo aristotélico, só isso. E o que é o silogismo aristotélico? Vamos pegar um exemplo. Todo homem é mortal, ou seja, o exemplo universal. Sócrates é homem, Sócrates é o exemplo particular. Logo, Sócrates é mortal. Então, eu parti de um exemplo universal, usei o exemplo particular para chegar a uma conclusão lógica e racional. A partir do momento que todo homem é mortal, e se Sócrates é um homem, portanto, logo, Sócrates é mortal. Esse é o famoso método dedutivo, que eu parto do exemplo, exemplo universal em direção, deixa eu ver aqui, em direção ao exemplo particular, ok? Esse é o famoso método, deixa eu copiar isso aqui, tirar daqui. Esse é o famoso método dedutivo defendido por Descartes. René Descartes defende a tese de que somente esse método dedutivo pode levar ao homem a conhecer a verdade como ela é de fato, chegar ao conhecimento verdadeiro sobre as coisas e sobre o mundo. Não haveria outro caminho senão essa ideia aí de dedutismo, né, da dedução. Tudo bem, pessoal? Perguntas, dúvidas? Quer ver um outro exemplo? Outro exemplo desse método dedutivo, né? Todas as vezes que chove, fico resfriado. Hoje choveu, logo ficarei resfriado. Todas as vezes que chove é o exemplo universal. Hoje é o exemplo particular. Logo, ficarei resfriado. Aí mora um pequeno detalhe aqui, que é uma armadilha, que a gente vai estudar isso mais à frente, tá? Que é a armadilha do método dedutivo. O grande perigo do método dedutivo é a particularização. Ficar ou não resfriado não depende especificamente de chuvas. Depende de uma série de fatores que não é somente o fato de chover. Depende de se eu tenho alergia ou não, depende se eu contraí um vírus ou não, o vírus da gripe, por exemplo. Ou seja, né, necessariamente não é só a chuva que vai fazer com que eu fique resfriado. Portanto, o método dedutivo ele tem falhas. Ele pode ser levado, o indivíduo pode ser induzido ao erro através de uma particularização. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Professor, Olá. como você me explicar de novo sobre a parte da razão e verdade? Não entendi muito bem. Vamos lá. O que é para nós a verdade? Para a maioria de nós, aquilo que é verdade é aquilo que eu posso provar, experimentar, perceber pelos meus sentidos. Então, como é que eu sei se uma água está gelada ou se ela está quente? Só há um caminho para saber. Eu tenho que fazer o quê? Provar essa água. Aí eu chego à conclusão, através da minha experiência com o meu paladar, que é um sentido humano, eu chego à conclusão de que a água está quente. Está muito tempo fora da geladeira, portanto, está quente. Entende? E aí eu parto, vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar como René Descartes faria. René Descartes não faria a prova, ele não experimentaria a água. O que ele faria, né? Ele faria um método dedutivo. Toda a água que fica longe da geladeira por muito tempo fica quente. Esta água está a mais de 5 horas longe da geladeira. Logo, essa água está quente. Só assim, segundo René Descartes, através de um método dedutivo, eu posso afirmar que essa água está quente ou se ela está fria. Entende, amiga? Tudo bem? Tudo. Ok? E aí, partindo dessa ideia, da mesma pergunta que você fez, para a maioria de nós, só é possível provar a existência do mundo através das nossas experiências. Eu só provo aquilo que é real através dos meus sentidos. O René Descartes vai dizer que não. Na verdade, o nosso sentido nos engana. Que a maneira como experimentamos o mundo é diferente, varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas amam giló, outras pessoas odeiam giló. Algumas pessoas amam café, outras pessoas odeiam café. Então, já que experimentamos o mundo de maneira diferente, a gente não pode confiar nos nossos sentidos. E aí, o René Descartes vai dizer o seguinte: em quem eu posso confiar? Na dúvida metódica. Eu devo confiar na minha razão.
Porque se eu penso, se eu duvido, eu penso. Se eu penso, eu existo. Então, eu só posso concluir que uma coisa é de fato verdade, é real, se eu conseguir necessariamente, a partir da dúvida metódica, provar a sua existência. Tudo bem? Ok, pessoal? Perguntas? Professor? Pode falar. Pode Não, falar. pode falar. Tá, obrigada. Esse método dedutivo, então, de uma forma bem simplesinha, seria tipo... como é que eu posso falar? Tipo assim, a base dele seria a lógica? É Sim, isso? perfeito. A lógica é a base fundamental do método dedutivo. E você nem precisa fazer experiências, você não precisa fazer experimentos para chegar à conclusão de que necessariamente, né, aquilo ali é um fato. Né? Basta apenas a lógica, que é aquela velha lógica aristotélica, que ele chama de silogismo, e o René Descartes chama de método dedutivo. Né? Sim. Obrigada. Vamos lá, galera. Perguntas? Eu entendi, porque ele é o filósofo moderno, né? Porque ele traz a razão de novo, mas de um modo diferente, do ponto de vista dele. Isso. De dúvida, de você procurar a verdade por dúvida, né? Perfeito. Mas, Você professor... sintetizou muito bem, isso mesmo. Ele não só ele é o cara da filosofia moderna por trazer o racionalismo, e não só trazer o racionalismo, mas como ele também trazer um método de pesquisa. O que é o discurso do método? É justamente um método que ele propõe para estudar o mundo e chegar à verdade, ao conhecimento verdadeiro sobre o mundo. Pode sim, falar. mas o Aristóteles que primeiro veio com essa ideia do silogismo. Da particular para universal, né? Exatamente. Então, ele não criou nada novo. Ele pegou e adaptou lá de Aristóteles nessa obra aí, O Discurso do Método. Que a gente vai voltar a falar sobre René Descartes na filosofia. Aí nós vamos fundamentar o pensamento de Descartes nessas duas obras aí, O Discurso do Método e Meditações Metafísicas. E como que esse método que ele propõe para todas as ciências, ao ponto de chegar à conclusão de que somente esse caminho era o caminho da verdade, e da vida, e da luz, e etc, etc. Tudo bem? Professor, pode falar. Indo para uma parte mais, por assim dizer, religiosa, ele era ateu? René Descartes era um cristão fervoroso. E não só um cristão fervoroso, como o discurso do método, ele usa esse método para provar a existência de Deus. Ele usa um método matemático, lógico, racional para provar a existência de Deus. Quer ver um exemplo do que ele faz? Toda a criação ela é a prova da existência de Deus. E se a criação existe, logo Deus existe. Simples, rápido e bem sintético, né? Discurso do método. Então, toda a criação é fruto da criação divina. Se você pode tocar em uma flor, se você pode ver uma flor, se a flor existe para você, você pode pensar nela e em você mesmo, significa que Deus existe. E isso é a conclusão que chegou o René Descartes em sua obra Discurso do Método. É claro, né, que essa tese dele pode ser contraposta em vários aspectos, mas tudo depende aí do posicionamento do indivíduo, né? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Uma dúvida que mais nada a ver, professor. É que esse dia eu tava vendo um negócio da pirâmide egípcia, essas coisas assim. A gente vai falar ainda sobre faraós, essas coisas? Não. Ou não mais? A antiguidade tardia, que a gente chama, chamada civilizações fluviais, Egito, Mesopotâmia, né? A gente não entra nesse tema porque não é cobrado no Enem desde 2009 que essas temáticas não são cobradas mais no Enem. Cai no Enem Antiguidade Clássica em diante. A não ser que vocês falaram, professor, vou fazer um vestibular que vai ter questões, e eu vi lá a grade curricular, tem caindo Egito e Mesopotâmia, e agora? E aí a gente vai marcar uma aula extra no sábado, de repente, quem quiser assistir, né, será convidado, mais que convidado, e aí a gente fala sobre Egito e Mesopotâmia.
mas até a priori ninguém me procurou para falar que, professor, eu vou fazer um vestibular que cai Egito e Mesopotâmia. Se alguém aparecer, a gente marca essa aula um sábado, de repente, tá? Ah, sim, foi bom saber, não sabia não. Não caía. Não, no Enem, desde 2009, que só cai antiguidade clássica em diante. Quando cai alguma coisa, é referência para você responder com base no conhecimento de antiguidade clássica em diante. Né? Perguntas, galera? Dúvidas? Beleza? Podemos continuar? E aí vamos chegar em John Locke. Né? John Locke, filósofo inglês do século XVII, o pai do iluminismo, pai do liberalismo, talvez um dos mais importantes teóricos liberais do mundo, e para muitos, o fundador do empirismo. Foi ele que fundou o empirismo enquanto método científico para muitos historiadores da filosofia, para muitos pensadores da história da filosofia. Eu tenho minhas dúvidas, né, muito antes deles, outros pensadores já teorizaram o uso da experiência como forma de chegar à verdade. E, nesse sentido, o John Locke se contrapõe a René Descartes. Enquanto o René Descartes ele pensa o mundo de maneira lógica e racional, o John Locke defende pensar o mundo de maneira empírica, experimental. Para o John Locke, tão somente através das experiências é que eu posso chegar a uma conclusão verdadeira sobre o mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente usa a lógica racional de René Descartes, você chega a uma conclusão lógica. Eu vou dar algumas pistas e vocês, sem olhar, sem ver, vocês vão me dar a conclusão. Vamos lá. Verde, redondo, rugoso, ácido e cítrico. Primeira coisa que vem à cabeça de vocês. O que vocês acham que é? Limão. Limão, exatamente. Então, como é que você chegou a essa conclusão sem experimentar, sem ver, sem tocar? De maneira lógica e racional. Isso que você acabou de fazer é o racionalismo de René Descartes. Agora, como é que eu sei que é um limão de verdade, professor? Só há um jeito, gente. E o John Locke diz isso. Você só vai saber se aquilo é um limão de verdade se você meter a língua no limão. Se você fazer uma experiência, um experimento. E mais ainda, você só vai saber se o limão está menos ou mais azedo, se ele está menos ou mais cítrico, menos ou mais rugoso, mais ou menos verde, se você ver, tocar, cheirar, meter a língua no limão. Então, o John Locke é um defensor do empirismo, do experimentalismo. Ele que estudou medicina, estudou ciências naturais, estudou filosofia em Oxford, e ainda bem que ele estudou filosofia, né? Ele é o cara, para muitos filósofos, o pica das galáxias do pensamento filosófico empirista, tá? E ele tem duas obras importantes, tá? O primeiro tratado sobre o governo civil, ele faz uma crítica ao direito divino dos reis, ele ataca aquela ideia de que o rei reina porque é da vontade de Deus, e declarando que a vida política é uma invenção humana, e que independente das questões divinas, tá? Para a teoria do iluminismo, né, essa aqui é uma das obras mais importantes dele, o primeiro tratado sobre o governo civil. E o segundo tratado do governo civil, né, que expõe ali a sua teoria de Estado liberal e da noção de propriedade privada, e que todo ser humano é portador de direitos naturais, direito à liberdade, igualdade, fraternidade. Então ele tem duas obras, primeiro e segundo tratado sobre o governo civil. E nessas duas obras ele trabalha uma crítica à monarquia, uma crítica ao clericalismo, ao poder da igreja, e tece a tese de que o homem é portador de direitos naturais. O homem, ele é digno por natureza de liberdade, igualdade e fraternidade. E uma frase que eu particularmente gosto muito dessa obra de segundo tratado sobre o governo civil: o homem nasce como se fosse uma folha em branco. Professor, não entendi. Qual é o sentido dessa frase? Basicamente, ele está dizendo que o homem, quando nasce, ele é neutro. Ele nem é bom e nem é mau. É a sua vida em sociedade, que vivendo na família, na igreja, na escola, junto ao Estado e todas as suas instituições, é que o homem vai formando a sua moral, o seu caráter, a sua ética. Então, professor, tá? Isso é a mesma coisa que tábula rasa? Isso, perfeito. O homem é como se fosse uma tábula rasa. Perfeito, boa observação. Tudo bem? Então, nesse sentido, diferentemente do que a igreja defendia, o que a igreja defendia? De que o homem era pecador por natureza. Que o homem é pecador por natureza. Diferente do que o
O Thomas Hobbes, o cara lá da teoria absolutista, que escreveu a obra Leviatã, dizia que o homem é mau por natureza, de que o homem é o lobo do próprio homem, homo homini lupus. Ele, John Locke, vai dizer que não, de que o homem nem é bom e nem é mau, ele é neutro. E é a vida em sociedade é que esse homem vai formando o seu caráter. É na vida em sociedade que essa folha vai sendo escrita. O que é a tábula rasa? A ideia, a teoria da tábula rasa? É a teoria de que você nasce como uma mesa, sem absolutamente nada em cima. A tábula é uma mesa, sem absolutamente nada posto sobre aquela mesa. E ao longo da sua vida, objetos, coisas, ideias, sentidos vão sendo dados e colocados ali em cima daquela sua mesa que é a sua vida. Então, eu sou muito adepto dessa ideia. Eu não gosto da ideia de que nós já nascemos pré-determinados. Eu acho que é a vida em sociedade que forma o indivíduo, o caráter do indivíduo principalmente. Né? Eu não gosto da ideia de que eu nasci como um pecador ou necessariamente nasci com o meu futuro pré-determinado. Então, o homem nasce como se fosse uma folha em branco. É uma ideia pura de John Locke. E o Locke, importante, né? Ele, uma outra obra também muito relevante dele, no ensaio acerca do entendimento humano, ensaio acerca do entendimento. Ele desenvolve essa teoria sobre a origem do conhecimento, da natureza do conhecimento. É a obra mais importante para a filosofia. E lá nas aulas de filosofia, nós vamos voltar a falar de John Locke sobre justamente essa obra, tá? Sobre justamente essa ideia, tá? Então, o Locke se opõe a René Descartes, porque ele é um experimentalista, ele é um empirista e não é um racionalista. E ele se opõe a Thomas Hobbes, porque ele defende que o homem não é mau e nem é bom, ele é neutro, tá? Ele é neutro. E ele, enquanto empirista que vai defender a experimentação, os sentidos. E ele também é um contratualista. O que é o contratualista, professor? Existe, dentro do pensamento filosófico, um conjunto de autores, pensadores importantes, o Thomas Hobbes, né? O John Locke, o Rousseau são exemplos disso, de pensadores que defenderam o chamado contrato social. O que seria contrato social, professor? Resumidamente, o contrato social são as leis. E o que John Locke faz? Ele vai lá em Hobbes, bebe na fonte de Hobbes. O que Hobbes nos ensinou? De que existe o homem no estado de natureza e o homem no estado civil. O homem em estado de natureza é o momento em que não há leis. Não existem leis para dizer o que é certo ou errado. E se não existem leis para dizer o que é certo ou errado, no estado de natureza, o homem é verdadeiramente livre. Os indivíduos vivem juntos, são livres. Porém, ali no estado de natureza, o Hobbes vai nos dizer, olha, lá no estado de natureza, impera a lei do mais forte, do mais astuto, do mais inteligente. Então, sem as leis, o que acontece? Impera a violência, a guerra de todos contra todos. E constantemente os homens estão em guerra. E nesse sentido, né, nessa guerra de todos contra todos, é que o homem é o lobo do próprio homem. E para acabar com a guerra de todos contra todos, e temendo, com medo da morte violenta, os homens propuseram o contrato social, que, resumidamente, é o momento da criação das leis. E no contrato social, lá de Thomas Hobbes, na obra Leviatã, as leis são criadas e são entregues ao Estado. E o Estado absolutista deveria ser soberano perante as leis. E o Estado deveria, como monstro Leviatã, proteger os súditos mais fracos da tirania dos poderosos, né? E é claro que a gente viu que a ideia é linda, mas de fato há muitos reis que se tornam os tiranos, os verdadeiros tiranos. Aí o que o Locke defende como contrato social? Ele defende o seguinte, em que no estado de natureza, de fato, não há leis, o homem é verdadeiramente livre, já que não há leis para dizer o que é certo e errado, o homem pode fazer o que quiser. E aí, uma vez livres, não há uma autoridade, não há um soberano, alguém que se coloque acima das outras pessoas para estar no poder, e também não existe o Estado. E o homem, ele é detentor de quê? De direitos naturais. Que tipo de direitos, professor? Liberdade, igualdade, fraternidade, propriedade privada. E, constantemente, algumas pessoas atentam contra esses direitos naturais do homem. O direito à liberdade, igualdade, fraternidade e propriedade privada. Alguém tenta matar o indivíduo, alguém tenta roubar. E aí, lá no estado de natureza, um outro direito que os homens também têm, segundo Locke,
é o direito de litígio. O que é o litígio? É a vingança. Os indivíduos têm o direito à vingança. Então, se alguém me ofendeu, eu tenho o direito de me vingar. E aí, nesse direito de vingança, direito ao litígio, direito à guerra, que o John Locke vai dizer, os indivíduos entram em guerra entre si. Constantemente estão vingando-se contra os outros. E por justamente não haver um juiz, um soberano, alguém para governar, não existir um Estado, impera uma constante guerra, uma constante busca de vingança atrás de vingança, onde os indivíduos podem ser levados a quê? A destruição. E para que esse estado de guerra constante e vingança constante cesse, é necessária a criação das leis. É aí que entra o contrato social. Nesse sentido, o indivíduo deixa o estado de natureza e vai para o estado civil, ou estado de civilizado. Então, as leis nos civilizam. Nós somos civilizados, supostamente, porque existem as leis, né? Então, o que é esse momento? As leis são criadas, as leis são entregues ao Estado, o Estado, ele deve, como instituição, garantir os direitos naturais do homem. O Estado, ele tem o dever de garantir a sua liberdade, a minha liberdade, a sua igualdade, a minha igualdade, a sua propriedade privada, a minha propriedade privada. O Estado tem o dever de garantir os nossos direitos naturais. Professor, mas e se o Estado não cumprir? Se o Estado não cumprir para com a sua obrigação, o povo tem o direito de se rebelar. E aí ele defendeu a teoria do direito à rebeldia justa. É o momento que o povo pode se rebelar contra o Estado. E a ideia de que Locke, na verdade, ele defende uma monarquia constitucional, onde o rei, os poderes do rei, são limitados pelas leis. E as leis estão acima do rei. As leis estão acima do Estado e acima da lei. E se o rei não cumprir para com a sua obrigação, para com as leis, o povo tem o direito de se rebelar. Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Entenderam a ideia de contrato social de Locke? Ô, professor, quando você falou que o Estado tem o direito de garantir os direitos Direito não, naturais, dever. o dever. Seria liberdade, igualdade e fraternidade? E isso é o que nosso Estado deve garantir a nós hoje. O Estado deve garantir a você educação de qualidade, o Estado deve garantir a você saúde, o Estado deve garantir a você segurança, moradia. O Estado tem esse dever, obrigação do Estado, dever do Estado, direito do povo. Isso está guardado na nossa Constituição Cidadã. Então, a nossa atual Constituição, a Constituição Cidadã de 1988, ela tem muitos elementos dessa ideia, do dever do Estado, direito do povo. Né? Tudo bem, pessoal? O que é o direito à rebeldia justa, professor? É o direito a lutar pelo impeachment do governante, é o direito de sair das ruas e protestar. Entende isso? Esse é o direito à rebeldia justa. Bem moderno ele, né? Bem, com Eu certeza. trouxe essa ideia que hoje a gente tem. Exatamente. Se cai um tema desse na sua redação, gente, Locke cai igual uma luva. Locke cai direitinho, encaixa igual um dominó, um quebra-cabeça. Vocês não estão entendendo. Entende? Se cai um tema assim, né? A ideia de manifestação, a ideia de movimento civil, sociedade civil, direitos sociais. É Locke purinho, gente. É Locke purinho do início ao fim. Tudo bem? Dúvidas sobre o contrato social de Locke? Todo mundo entendeu a ideia de Locke? Professor, eu ainda estou em dúvida sobre essa parte de contrato social, eu não entendi. Ok, beleza. Então, resumidamente, o que é o contrato social? De maneira bem resumida, é o momento que os homens criam as leis. Quando os homens criam as leis, os homens deixam o estado de natureza e passam para o estado civil, ou seja, o estado civilizado. Então, para que as leis existem? Para que a vida em sociedade seja possível. Só é possível vir em sociedade porque existem leis. Leis de trânsito, leis do condomínio, Código Civil, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Aborrecente. Só é possível a vida em sociedade porque essas leis existem. Isso é bem contratualismo, tá? Então, com o advento do contrato social, das leis, o que o Locke defende? Essas leis, uma vez criadas, elas sim devem ser entregues ao Estado. Mas o Estado, ele não é um Estado absolutista. Ele é um Estado que tem a soberania das leis, mas que tem um dever, que é garantir os direitos naturais do homem. Garantir a sua liberdade, a sua igualdade, a sua fraternidade, a sua propriedade privada, o seu direito à vida, à saúde, à educação.
Esse é o dever do Estado. E se o Estado não cumprir, o John Locke vai dizer, direito à rebeldia justa, vamos nos rebelar contra o Estado, vamos tomar o poder, destituir aquele que está no poder. Entende? Tudo bem? Sim, obrigada. Nada? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Só para a gente fechar o John Locke, tá? Para a gente fechar ele redondinho, o John Locke também é o responsável pela divisão dos poderes. Professor, não foi o Voltaire? Não foi o Montesquieu, o Barão de Montesquieu, na obra Espírito das Leis? O Montesquieu se inspirou em Locke. O Locke dividiu os poderes em poder legislativo, executivo e federativo. As 3 grandes esferas do poder. O poder legislativo estava acima do executivo, que por sua vez estava acima do federativo. Sendo assim, o que ele fez? Ele teorizou a divisão dos poderes com uma hierarquia, em que o legislativo era melhor, mais importante, superior ao executivo e ao federativo. Quem é membro do legislativo? Deputados e senadores. Do executivo, o governante, o monarca ou o presidente da república. Do federativo, professor. O federativo é uma espécie de esfera do poder que cuida das relações internacionais. Então, as relações internacionais com outros estados, outras nações, outros países, dependia do federativo. Hoje nós sabemos que o país, Brasil, o exemplo do Brasil, é dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. A ideia de legislativo e executivo surgiu com Locke. A ideia de judiciário surgiu com o Barão de Montesquieu, no Espírito das Leis, no livro Espírito das Leis. Então, hoje, o que acontece hoje? Hoje os poderes eles são independentes, autônomos e livres entre si. Diferentemente da época em que o Locke teorizou um poder acima dos outros, né? Mas a gente vai voltar, né, para não deixar tão solto, na próxima aula, me ajuda a lembrar para eu reexplicar esse tema aqui, que eu vou fazer uns ganchos melhores com a nossa realidade atual. Tudo bem? Meninos, perguntas, dúvidas? O legislativo era o que mesmo? O legislativo é exercido pelos deputados e senadores, tem a função de legislar, de criar as leis, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas, dúvidas? Professor, eu fico imaginando se essa ideia de Locke que ele impõe funcionasse realmente hoje em dia, porque funciona, é quebrado em partes nos interesses dos governantes hoje em dia, porque eu vou te falar, é complicado. É lindo no papel, na prática é um grande desafio, né? Verdade, você está certíssima, né? Porque a gente sabe que a educação não é uma educação de qualidade, a saúde não é uma saúde de qualidade, a segurança não é uma segurança de qualidade, ou seja, o Estado está devendo muito, né? Tranquilos, pessoal? Perguntas, dúvidas? Tudo bem? Então a gente fecha a nossa aula por aqui hoje. Tudo bem? Fiquem com Deus, boa semana para vocês, até quinta, tá? Quinta-feira. Falar nisso, quinta-feira eu posso ter alguns probleminhas quanto ao horário. Se eu tiver esse problema, eu troco de novo com o professor, tá? Que eu fiz aquela troca aqui para sexta-feira, né? Mas Professor, vocês serão avisados, tudo bem? Pode falar, pessoal? é só uma dúvida. É o John Locke que tem aquela ideia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe ou não? Não, o Rousseau que tem essa ideia. É verdade, o Locke parte da ideia de que o homem nem é bom nem é mal, né? O homem é neutro. Tá bom. Tudo bem? A gente vai estudar Rousseau, a gente vai falar sobre ele, tudo bem? Então, pessoal, até quinta-feira na nossa próxima aula de sociologia, né? A gente vai fechar a cultura e entrar em filosofia na quinta-feira, tudo bem? Meninos, um abraço, fiquem com Deus, bom descanso e até quinta. Tchau, tchau, galera. Boa noite, professor.